Oi, eu sou a Dama de Marrom, mas não me chama assim. Meu nome é Dorothy. Eu fui uma mulher infeliz. Casei-me com um homem cruel. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a história da Senhora de Marrom, ou Senhora Marrom, ou a Dama de Marrom. Que é uma história que eu cacei muito no Google, né? Então eu não tenho todas as informações e todos os detalhes. Até porque muitos dos sites que eu visitei, eles estavam em inglês e eu tive que contar com a tradução automática, porque eu não achei muito aqui no Brasil falando sobre ela. Então eu resolvi trazer aqui essa história que eu fiquei arrepiada. Por um lado que eu acredito, eu fiquei com o coração na mão. Então assim, bora pro vídeo. You should see me in a crowd. I'm gonna learn something to watch me make 'em bow. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E como eu já vinha dito, eu pesquisei um pouquinho sobre algumas histórias de assombração que eu fiquei com vontade de trazer aqui no canal depois do vídeo do Titanic. Me pareceu que as pessoas se interessam. Eu quero ver se as pessoas se interessam pelo Titanic ou pelas histórias de assombração. Encontrei algumas histórias de assombração famosas pelo mundo. Uma delas é da Dama de Marrom, que aparece no Raynham Hall, na Inglaterra. Ela foi a Lady Dorothy Walpole, esposa do segundo Visconde de Townshend. Ela teria sido trancada em um quarto pelo seu marido quando descobriu sua infidelidade e morreu de varíola em 1726. Desde então, ela assombra o lugar com seu vestido marrom. Então, se a gente pudesse ouvir a Dama de Marrom, dar voz a ela, dizer o que ela quer dizer, o que será que ela nos diria? Provavelmente ela diria assim: Oi, eu sou a Dama de Marrom, mas não me chama assim. Meu nome é Dorothy. Eu fui uma mulher infeliz. Casei-me com um homem cruel que me maltratava e me humilhava. Ele não me amava, nem aos nossos filhos. Ele só se importava com o poder e a riqueza. Encontrei o amor nos braços de outro homem, Lord Wharton, um cavalheiro, gentil e apaixonante. Ele me fazia sentir viva e feliz. Mas meu marido descobriu a nossa relação e me castigou de forma terrível. Ele me trancou em um quarto escuro e frio, sem contato com ninguém. Me deixou morrer de fome, de sede e de doença. Ele me tirou tudo que eu tinha, mas ele não conseguiu tirar o meu espírito. Ainda estou aqui, vagando pelos corredores dessa casa maldita. Eu procuro por Wharton, mas ele nunca vem. Eu procuro pelos meus filhos, mas eles não me reconhecem mais. Eu procuro por justiça, mas ninguém me ouve. Eu sou a Dama de Marrom, mas não quero ser assim. Quero ser livre. Eu quero ser feliz. Eu quero ser Dorothy. gente, se a gente pudesse ver o lado da Dama de Marrom, talvez nós não tivéssemos mais medo dela, e sim compaixão com ela. Vamos ver um pouco o lado dela nessa história. Lady Dorothy Walpole foi uma nobre inglesa que viveu no século XVIII. Ela era irmã de Robert Walpole, considerado o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ela se casou com Charles Townshend. Não sei falar o nome, gente. Se eu errar o nome, por favor, me desculpe. Ele era um político violento e cruel e ciumento que a trancou em um quarto depois de descobrir uma traição com Lord Wharton, outro político. Ela morreu de varíola em 1726, aos 40 anos de idade. Gente, é quase a minha idade. Ela é considerada uma das fantasmas mais famosas da Inglaterra. E sua aparição mais famosa foi registrada em uma fotografia tirada em 1936, na escadaria de Raynham Hall.
a residência da família Townshend. Vou deixar o link da foto, tá? Que tá na Wikipédia. Ah, você pegou na Wikipédia? É, peguei algumas informações na Wikipédia. Lady Dorothy foi criada de maneira decididamente mais rica e acessível, e dizem que ela se apaixonou pelo Lord Charles, mas seu pai recusou o casamento porque não queria dar muita liberdade à filha. Eu não acho que é só uma questão de dar muita liberdade, muito provavelmente isso foi uma questão política, dinheiro envolvido, enfim, era comum as pessoas venderem seus filhos, suas filhas principalmente, né? Após a rejeição de Charles, Charles casou-se então com Lady Elizabeth, mas ela morreu em 1711, deixando o Charles livre de novo para se casar com Lady Dorothy. Tudo parecia um desejo se tornando realidade. Embora Dorothy, enquanto Charles ele era um homem casado, ela supostamente, vamos lá, vamos tentar entender essa história. Ela foi obrigada a casar, né? E ela queria se casar com outra pessoa. Essa outra pessoa casou e ficou viúvo. Então parecia que ela estava livre para ele, mas não, né? Então, vamos tentar entender a história dela. Ela queria se casar com Charles. O pai dela não permitiu. Esse Charles casou-se com outra pessoa, a Elizabeth. A Elizabeth, ela morreu, né, faleceu em 2011. 1711. Só que ela teve um caso, a mulher do Charles, com um tal de Thomas, né, com o Lord Thomas. E ele era uma pessoa dissipada, preguiçosa e irresponsável que deixou o país por causa de suas dívidas. Quando ele teve que fugir, né? Então esse cara que casou teve que fugir por causa das dívidas que a sua falecida mulher arrumou para ele. Ela fugiu de país. Então ela casou-se. Essa história é muito complicada porque, como eu falei, eu peguei informações cruzadas. Então quando ela se casou com o Lord Townshend, ele não sabia que antes dela casar, gente, foram 13 anos para ele descobrir que antes dela casar, ela tinha tido caso com o Charles, que foi embora, tá? Então, olha só, ela nem sequer traiu, foi antes do casamento. Então, gente, é uma história tão absurda, né? É questão do feminicídio daquela época, né? É a misoginia, é o machismo, enfim. E eu acabo vendo o lado humano, né, da Dorothy. Ela acabou se casando por obrigação com ele, teve um casamento feliz, né? Algumas informações dizem que eles foram felizes por 13 anos, até ele descobrir que no passado ela tinha tido caso com aquele homem que foi embora, que era inimigo político dele. Então imagina a novela. Olha o roteiro dessa novela. Jovem Dorothy se apaixona por Charles. O pai não permite o casamento deles, então ele se casa com outra pessoa, a Lady Elizabeth. E aí, ela falece. Só que antes dela falecer, simplesmente, ela fez muitas dívidas. E ele teve que fugir do país, porque ele era um político, e fugiu do país por causa dessas dívidas. Nisso, ela ficou sozinha e se casou com o que o pai dela mandou. Casou lá com o que o pai dela mandou. E aí, 13 anos depois, ele descobriu que ela, antes de casar com ele, tinha tido caso com o cara que foi embora, né? Ele já nem tava, mas só que eles eram inimigos políticos. Eu acho que foi muito mais a questão deles serem inimigos políticos. Então, gente, não houve traição. Olha eu aqui defendendo a Capitu. Eu sempre defendi a Capitu. Eu vou ler aquele livro 10 mil vezes e 10 mil vezes eu vou defender a Capitu. E tô eu aqui, que vim aqui para contar uma história de assombração e tô aqui pasma e chocada porque eu não consigo ser neutra. Não dá, gente. Neutra é detergente ou shampoo de bebê. A questão é que ele, quando soube disso, fez a pior coisa que ele poderia ter feito. Ele trancou a sua esposa num dos quartos do hall. Proibiu ela até mesmo de ver seus filhos. Olha que vingança cruel. Em 29 de março de 1726, ela faleceu de varíola, embora houvessem rumores de que ela morreu violentamente. As pessoas diziam que ela morreu de forma violenta, e as lendas também diziam que o seu funeral foi falso e encenado, e ela estava trancada em um quarto, escondido em algum
lugar, né? Então ela ficou lá neste quarto até morrer de fome, de sede, de tudo. Houve inúmeros relatos, séculos após séculos, de sua aparição. Ela vinha vestida com um código marrom, né? Um vestido marrom, né? E todo mundo via aquela mancha marrom e vagava pelo salão. O próprio príncipe regente viu seu espectro em 1815, enquanto visitava esse salão, lá nesse castelo. E os relatos das aparições da Dama de Marrom são antigos e variados. A primeira vez que ela foi vista em 1835, durante o Natal, por 2 convidados da família Townshend, que se hospedavam na Rainham Hall, eles disseram que viram uma mulher de vestido marrom andando pelos corredores e descendo as escadas. Outras pessoas também afirmam ter visto a mesma figura em algumas ocasiões. Inclusive, o rei George IV, o rei George IV, que disse que ela apareceu ao lado de sua cama enquanto ele dormia na mansão. Mas o relato mais famoso e polêmico é o da fotografia tirada em 1936 por um assistente de uma revista que estava fazendo uma reportagem sobre este salão, né, esse hall. E ele disse que viu uma forma de vapor se transformar em mulher e descer as escadas. Ele conseguiu capturar a imagem com a sua câmera. E a foto foi publicada na revista Country Life, causando grande repercussão. A foto é considerada uma das mais antigas e convincentes evidências de um fantasma, mas também é questionada por muitos céticos que alegam que pode ter sido uma fraude ou um defeito na câmera. Vou deixar o link da foto, apesar de eu colocar o print aqui da foto, vou deixar o link aí na descrição, porque aí você mesmo pode ir lá, abrir a foto e dar seu palpite se era ou não uma foto manipulada ou se é um defeito da câmera, né? Outro incidente ocorreu no ano de 1836 com o romancista Frederick Marryat, vou deixar o nome, desculpe se eu falo errado. Ele acredita que os avistamentos de fantasmas não passavam de alguns contrabandistas. Então ele dormiu em um quarto onde estava pendurado o retrato da Lady Dorothy com uma pistola debaixo do travesseiro. Em 1936, o infame salão tornou-se uma característica da vida no campo e pouco depois, todas essas ocorrências assombradas se tornaram um fenômeno mundial. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor, ele viu uma mulher se aproximando com uma lanterna, supondo que fosse uma mulher subindo as escadas para visitar as trechas. Ele reconheceu a senhora por suas feições e vestido marrom quando ela desceu. Ela parou na porta do quarto e sorriu. Cruel e perversamente para ele. My God. Então Marryat pegou a sua pistola, andou, apontou e atirou nela, mas o fantasma desapareceu. Mais tarde, ele encontrou sua bala na porta. Country Life é uma revista semanal britânica que publicava fotografias tiradas por Provande e Ingrid Shearer, que foi seu assistente em dezembro de 1936. Esse Marryat, ele foi dormir na casa, cético. Ele era uma pessoa totalmente ateu, totalmente ascético. Achava que era fofoquinha das pessoas, que as pessoas tinham esse costume de fazer historinhas. E não, quando ele deu de cara, ele deixou de ser cético. Então ele mesmo viu com os próprios olhos. E eu não tenho medo dela, gente, da Dama de Marrom. Na verdade, eu tenho a pena. Ela é uma alma sofredora que precisa de paz, de compaixão. Não parece ser maliciosa ou perigosa, apesar de ter dado um sorrisinho malicioso. Talvez ela só seja triste e solitária. Eu vi uns filme, ou foi série, que a mulher, ela era triste e solitária, ela só queria a filha dela, mas o problema é que ela levava a filha, outras crianças pro lado e afogava. Ai, meu Deus, é muito complicado, é difícil julgar, né? E não sei o que exatamente existe lá no outro mundo, se é só uma energia, uma consciência, uma dimensão, um plano espiritual, eu não sei. Eu acho que tem muitas possibilidades, mistérios, que ainda não compreendemos, né? Eu acho que tem.
Eu acredito que há mais coisas entre o céu e a terra que sonha a nossa vã filosofia, como disse Shakespeare. Bom, eu acabei trazendo uma historinha de terror e acabei me exaltando. Não virou mais história de terror porque eu acabei defendendo a Dona Fantasma, né? Virei advogada de fantasma, era só o que me faltava. Bom, é isso. Se vocês querem que eu traga mais histórias assim, aí eu vou começar a procurar mais, com mais detalhes. Não consegui todos os detalhes, como eu disse, eu não encontrei muito material a respeito dela. Se você souber mais a respeito dela e quiser me corrigir, pode deixar aí nos comentários. Me deixa link também para eu ir lá e conferir, porque essa é a história que eu sei de uma mulher sofredora e que foi deixada para morrer de forma tão cruel, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva caso ainda não seja inscrito. Compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de história. E me traga mais sugestões de história também, caso você queira que eu traga. Traz aí, gente. Quem manda aqui é vocês. Vocês têm que dizer o que vocês querem ver aqui no canal. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!